Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje veremos em Mateus, capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Vamos orar por essa passagem de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito. Graças te damos, Senhor, por todos os teus ensinamentos, por todos os teus mandamentos, Pai. Senhor, ensine a como podemos cumprir os teus mandamentos. Nos capacite para que a gente possa cumprir os teus mandamentos e que também possamos ensinar os outros a fazer o mesmo, Senhor. Aponte aquilo que não agrada em nós, para que possamos, enfim, buscar, nos purificar, buscar a transformação, Pai. Nos faça novas criaturas, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Pois bem, recapitulamos que o que foi na nossa primeira aula, a gente recapitulou sobre o perfil do verdadeiro cristão. Vimos também a consequência pelo cristão ser o que ele é. Vimos também sobre como o cristão manifesta o que ele é. Ele manifesta sendo sal da terra e luz do mundo. E na nossa primeira aula, estamos vendo agora Cristo diante da lei. E a nossa aula de hoje é uma continuação dessa aula, onde nós veremos ainda como é Cristo diante da lei. Então, para continuar nessa aula, a gente já pode pensar em dois princípios. Primeiro, todos os mandamentos de Deus são importantes. Todos são importantes e devem ser praticados e observados. Isso é um ponto muito importante. Vimos na nossa última aula, com toda clareza, que Jesus ele não veio para abolir. E de fato, ele mostrou claramente que ele não veio para abolir, sim para cumprir, sim que ele cumpria os mandamentos. É diferente do que o povo pensava. Tanto que Jesus diz: não pensem que eu vim aqui para abolir. Nossa, não, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. A ponto de que nenhum tio, nenhum ponto do i será removido da lei até que céus e terra passem. Por, em verdade, ó, o que está escrito aqui. Então, ele fala, todo aquele que desobedecer, ele está adicionando agora, tanto que é como se ele dissesse, para mim, a lei é tão importante mesmo, a ponto de que todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Então, o primeiro ponto claro para deixar aqui, todos os mandamentos para ele são importantíssimos, todos. E o segundo princípio, a nossa posição no reino de Cristo depende da nossa obediência aos mandamentos. Então, esses são os dois princípios que também vai ser falado na nossa aula de hoje. Então, vamos lá destrinchar. Primeiro ponto, vamos ver o primeiro ponto. Vamos ver o significado dessa palavra portanto aqui, ou seja, portanto, por a lei ser importantíssima, a lei é tão importante a ponto de que aquele que não cumprir, ignorar e descumprir até o menor desses mandamentos será o menor no reino. Ou seja, até o menor dos mandamentos reveste-se de vital importância. Alguém talvez poderia chegar para Jesus e se questionar quando Jesus fala sobre menor e maior mandamento. Todos não são igualmente importantes? Não faz sentido. Se todos são importantes, por que ele mesmo fala e define como menor e maior mandamento? Então vamos lá. Vamos voltar, por exemplo, checando, por exemplo, os escribas e fariseus. Eles constituíram mais de 600 leis extras. A gente chegou a ver isso, não viu? E o que acontece? Eles tinham, vamos dizer assim, reuniões que acontecia onde eles discutiam qual era o maior mandamento e qual era o menor. Jesus também fez essa mesma distinção. Vamos verificar. Mateus capítulo 22, versículo 34, onde Jesus ele é questionado
por um dos fariseus. Versículo 34. Vamos lá. Mateus 22, versículo 34. Perguntam a Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Perdão, eu acho que eu errei o capítulo, não é o capítulo 22, ok? Ah, não, tá certo, capítulo 22 sim. Nossa, tô perdido. Então, Mateus capítulo 22, versículo 34. Ao ouvirem que Jesus estava deixando um saduceu sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu quero que você perceba o seguinte: Jesus, ele não chegou para esse fariseu e perguntou: por que você fala de maior mandamento? Por que você fala de menor mandamento? Não, todos são importantes. Você não pode falar de maior mandamento e de menor se todos são importantes. Não. Olha a resposta de Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Não tem o mesmo valor. Então, pense comigo, sim, todos os mandamentos, nenhum deles tem o mesmo valor. Tanto que ele diz, um mandamento que já está abaixo deste é ame o próximo como a ti mesmo. Está abaixo. Então, eles foram postos em graus diferentes. O primeiro, claramente, aqui é superior. Amar o teu Deus sobre todas as coisas. Né? Amar Deus com toda a tua alma, todo o teu coração e todo o teu entendimento. E o segundo, abaixo dele, amar o próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Mateus 23, versículo 23. Jesus está rebatendo os fariseus, dizendo: ai de vocês hipócritas, porque vocês se importam com o endro, com o comil, mas esquecem do principal preceito da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, aqui você percebe o seguinte: Jesus, também nesse versículo, capítulo 23, ele está dizendo: dar oferta é importante? É importante. Está na lei, beleza? Mas guardar a sua justiça, a sua lei e a sua fé são mais importantes do que a oferta. Então, Jesus mesmo diz no próprio capítulo: não estou dizendo que vocês não devem dar oferta, eu estou dizendo que vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, todas as leis devem ser observadas, não é porque ela é menos importante. Vocês devem fazer aquilo que, beleza, é muito importante, mas sem omitir aquelas. Ou seja, não é porque é um mandamento menor que você tem que omitir ela. Cara, eu acho que já passei por muitos exemplos de pessoas que estão na igreja e dão aquela famosa desculpa de que não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, mas por causa de Deus, é tudo por Deus, é Deus, e que eu tenho que me sacrificar por Deus, e essa desculpa, e nisso, é aquilo, eu dou a oferta porque porque eu devo a Deus. Às vezes, casos, por exemplo, um exemplo da oferta, pessoas que não têm dinheiro nem para pagar dívida, não tem dinheiro nem para pagar dívida, e dá uma boa parte do dinheiro que tem para oferta, não porque Deus mandou dar a oferta. Ou pessoas que não têm tempo para nada, tipo assim, entre uma coisa e outra ela vai lá fazer as coisas, porque não, porque com a desculpa de que, né, Deus tem que ser Deus. O que eu tô falando aqui? Jesus está dizendo, gente, eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas que vocês estão fazendo é importante. Mas antes, vocês precisam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Pagar a dívida do Estado é do Senhor. Deus não gosta de cristão que fica se enfiando em dívida. Entende? Deixar de dar oferta porque você precisa desse dinheiro para pagar dívida, tudo bem. Vocês acham que o Senhor não compreende? Ele compreende. Entende? Deus, vocês acham que Deus gosta de pessoas passando fome, passando dívida? Não. Aonde que está na Bíblia? Ou pessoas que deixam coisas importantes, por quê? Porque precisa fazer as coisas para Deus. Não.
Vocês querem fazer as coisas por mim? Querem fazer essas tais coisas? Vocês querem dar essas ofertas? Tudo bem. Mas esquecem da justiça, esquecem da lei, porque a lei é importante, a lei do governo é importante também. Esquece da fé. Faz tanta coisa, faz tanta coisa, faz tanta coisa, mas esquece do básico, uma simples oração, uma simples leitura diária. Entende os pontos que eu quero chegar? Esses daqui são só alguns exemplos. São muitos exemplos. Todas são importantes e precisam ser observadas. E é o que Jesus está enfatizando aqui. Então, primeiro ponto que também eu preciso ressaltar desse ponto aqui. Não existe um só mandamento que a gente possa considerar irrelevante ou opcional. Vamos lá. Jesus ele divide em graus. E ele nos mostra que ele ama a lei e que não despreza nem o menor. Como assim o menor? Vamos pegar um exemplo de um mandamento menor, para vocês terem uma noção do que é menor mesmo. Vamos para Deuteronômios, capítulo 22. Deuteronômios, capítulo 22. Veremos aqui, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do jumento e de um boi israelita. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore-o, ajude a pôr o animal em pé. Ou melhor, versículo 6. Se você passar por um ninho de passarinhos, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Talvez você possa pensar, cara, essa lei do ninho é consideravelmente uma das leis mais irrelevantes que existe na Bíblia. Talvez. Mas Jesus está dizendo, até este mandamento para mim é importante. Até esse que você olha e chama de irrelevante, até esse menor para mim é importante. Então, nem o menor. Entende? Tem uns mais importantes do que outros? Claro. Com certeza, amar o próximo é mais importante do que essa lei do ninho. Tudo bem, isso não é questionável. Mas não significa que não tem importância nenhuma essa lei. Consegue compreender? Portanto, quem falhou com o menor dos mandamentos, estou falando agora de mandamento, não dessa lei. Quem falhou com o menor dos mandamentos, falhou com a lei por inteiro em sua totalidade. Então, a gente já possui então agora duas divisões de mandamento maior e menor. Pelo menos no mínimo duas divisões a gente já tem. O primeiro mandamento e o mais importante de todos envolve a nossa relação com Deus. Qual é o primeiro e maior mandamento? Amar o Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Envolve a nossa relação com Deus. E abaixo do primeiro vem, em segundo lugar, a nossa relação com o próximo. O primeiro se reverte sobre o segundo em grau de importância. O primeiro é mais importante. E o que essa mensagem diz para nós? Ela traz muito sobre a característica do verdadeiro cristão. Que o cristão ele se atenta até nos menores mandamentos. Cara, o tanto que eu já vi de crente. Agora sim, eu vou citar um exemplo melhor do que aquele exemplo da oferta, das dívidas. É o exemplo do cristão que vai para a igreja, faz as coisas, ainda lê a Bíblia, faz as coisas, diz, afirma ter a graça de Deus, afirma amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Mas quando o próximo precisa de ajuda, ele nega. Quando o próximo tá precisando dele, ele nega. Ele não gosta, porque os outros, ele é aquele famoso crente que gosta daquela palavra, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. E o crente está ali precisando, que Deus ajude. E é assim, que Deus ajude essa pessoa, porque eu não vou ajudar não. Percebe-se? E o que o Senhor vai falar para esse tipo de gente? Você. Quem disse para você que só porque você está seguindo esse primeiro e maior mandamento,
você está salvo? Você acha que eu estou alegre com o que você está fazendo? Então percebe que o Senhor, a mensagem que Ele está nos passando, Ele está dizendo, esse mandamento não é irrelevante para mim. Não é porque você cumpre o primeiro que você pode deixar de cumprir o segundo. Não é porque o primeiro é mais importante que você pode deixar de seguir o abaixo dele. Então, o verdadeiro crente, ele se atenta a todos os mandamentos, até os menorzinhos dos menores ele se atenta. Ele aplica cada conceito das escrituras no seu viver diário. Ele usa a língua como ela deve ser usada. Ele não usa palavras torpes, não fala palavrão. Ele não xinga todo mundo, não amaldiçoa ninguém. Ele ama os seus inimigos, ele abraça, está sempre disposto a ajudar todos aqueles que necessitam. Ele também cuida de si, porque é da palavra do Senhor também cuidar de si. Ele não tem dívidas com o governo, ele não tem dívida com ninguém. Ele age honestamente, ele oferta dentro do limite que o Senhor colocou. Ele oferta conforme o Senhor determinou. Entende? Então, o que tem crente que faz coisas absurdas, amaldiçoa os irmãos, está ali na igreja, mas não está nem aí porque está acontecendo com o seu próximo, e fala palavrão, tem uma boca suja, só tem conversas imbecis. Então, o verdadeiro crente, ele observa até esses menores. Até com as pouquíssimas palavras ele se importa. Por exemplo, o vestido da mulher. Imagina, uma mulher ela vai para a igreja, uma verdadeira crente, ela se importa até com o vestido. Ela vê aquele vestido que está ali 2 centímetros, 3 centímetros acima do joelho, ela vai olhar aquilo e vai dizer, não, com certeza isso não é do agrado do Senhor. E com certeza ela vai se importar até mesmo com os centímetros da roupa. Até isso, que uma pessoa ela possa olhar e dizer, não, é irrelevante. Até isso, um crente se importa. Agora, veremos o nosso segundo ponto. Posições no reino dos céus. O que falar sobre isso? Eu acho que um ponto legal a se ressaltar é que, primeiro, tem gente que nem sabia que existe posições no reino do céu. Tem gente que nem sabe disso. E segundo, existe sim. Pessoas podem dizer que não existe ser baboseira, mas existe sim. Isso está na palavra do Senhor. O que vocês acham que o Senhor está falando aqui? Preste atenção. Nem todos temos a mesma posição no reino dos céus. Ou seja, sim, eu e você não teremos a mesma posição. Pode ser que você tenha uma posição muito maior do que a minha lá no reino dos céus. Pode ser que, com certeza, em muitos aspectos, você vai ter uma posição maior do que a minha. Mas a questão que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a gente vai conversar com mais calma sobre isso. A gente pode perceber isso na própria fala do nosso Senhor, quando ele diz, aquele que descumprir o menor dos meus mandamentos, aquele que descumprir o menor dos mandamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado de menor. Percebe o que o Senhor está dizendo? Ele mesmo está definindo, isso vai ser menor no reino. Ele mesmo está definindo essas posições. E quando ele fala essas posições, ele pelo menos está citando 3 lugares diferentes. Assim. Primeiro, posição na terra. Segundo, posição no juízo final, no galardão. E terceiro, no céu. Nossa posição com a lei vai determinar isso. A nossa obediência em relação à lei é quem vai determinar a nossa posição. Ou seja, aqui ele já está falando de você cristão. Você é salvo. Legal. Você é totalmente salvo. Mas, ainda assim, mesmo indo para os céus, pode ser que você seja o menor no reino. Enquanto tem pessoas, cristãos, que vão ter uma posição maior. Então vamos lá. Mateus capítulo 18. Vai ser um exemplo muito legal para explicar isso daqui. Aqui em Mateus capítulo 18, é um momento que
os discípulos eles chegam para Jesus e perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Percebe que eles perguntam aqui para Jesus. Os discípulos indagaram a Jesus. Então, em primeiro lugar aqui, eles creiam, né? Eles criam que Jesus era o Messias. Então, eles já foram para Jesus crendo que ele era o Messias e perguntando: Senhor, sabemos que o Senhor é o Messias. Isso não está escrito, tá? Mas eu estou indagando, como se eles estivessem pensando: nós sabemos que você é o Messias. E por sabermos que você é o Messias, eu quero que você nos responda quem é o maior no reino dos céus. Mas, aí que está o problema. Eles achavam que o reino dele ia se instalar na terra. Os discípulos ainda achavam que o Messias veio para instalar o reino dele aqui na terra. Observe o que Jesus disse aqui. Antes da gente ler, eu quero que vocês observem que, mais uma vez, Jesus ele não chegou para os discípulos e disse: não, o que você está falando? Lá no meu reino não vai ter esse negócio de maior ou menor. Todos seremos igualmente iguais. Todos serão mesma posição. Todos estarão no mesmo lugar, na mesmíssima posição. Todos seremos iguais. Não. Olha a resposta de Jesus. Ele chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Percebe a resposta dele? Aquele que se parece com essa criança, este sim será o maior. Jesus ele começa, na verdade, em primeiro lugar, com um rebate aos discípulos. Você vai me dizer, rebate? Como assim rebate? Sim, como ele disse. E eu pergunto isso a mim e a vocês. Pergunta confrontadora. Vocês se perguntam de quem é o maior. Primeiro lugar, vocês acham que estão no reino para estarem discutindo quem entre vocês é o maior e o menor? Quem disse para vocês que vocês já estão no reino? Jesus ele estava dizendo aqui para os discípulos que eles estavam super enganados. Então, o primeiro ponto de Jesus é mostrar para os discípulos que eles nem sequer estavam convertidos. E que enquanto eles se convertessem, eles não iam nem sequer entrar no reino, quem dirá ter posição. Então, antes de querer pensar em posição, primeiro certifique-se de que você está no reino. Então ele já chega aqui. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino. Percebe que os discípulos, ao invés de se preocupar com a verdadeira conversão dele, eles já estavam preocupados com posição? Mas Jesus respondeu à pergunta dos discípulos. Ele respondeu. Então, o primeiro ponto é: certifique-se de que vocês estão no reino. A pergunta é: você já está no reino? Se talvez você chegue e diga: Lucas, eu tenho certeza que eu estou no reino. Beleza. Se você tem essa total certeza de que você está no reino, total certeza mesmo, ótimo. Então agora vamos conversar sobre a posição. Sobre a posição, ele responde: a não ser que você se faça humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ou seja, em primeiro lugar, se você mantém uma disputa ambiciosa por posição, só porque há posição, isso já é um sinal de que nem no reino você está. Então já descarte essa segurança que você tem de que você está no reino. Agora, se você realmente não se preocupa com isso, então vamos lá. Quer ter destaque? Você deve ser aquele que mais se humilha. Você já está no reino, mas quer ter destaque? Se humilhe. Observe com total precisão os mandamentos do Senhor. Seja o mais fiel de todos à lei do Senhor. Seja aquele que olha com a mais minúcia extrema a palavra do Senhor. Essa é a defesa de Jesus. Tudo isso daqui é só Jesus se defendendo. Dizendo, olha, eu me importo tanto com a lei que até esse menor eu observo. Porque é importante para mim. E eu afirmo mais. Aquele que não obedecer esse mandamento e fizer com que os outros também não obedeçam,
este será o menor, será o minúsculo no reino dos céus. Percebe-se? Ele também está trazendo aqui uma característica do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele se importa com a lei, não importa qual o grau dessa lei. Entende? Vamos pensar com o seguinte. Qual é o critério que Jesus usa para determinar quem tem mais caráter ou não? Você vai perguntar, não faz sentido, a gente já não está conversando sobre isso, não, o maior no reino dos céus não é quem se parece humilde como esta criança, não é quem observa mais a lei. Mas vamos observar o seguinte. Muitos pensam já direto nas obras, obedecer a lei é fazer obras. Não é. Então não adianta se você obedece à lei, mas puramente por obras, porque se for por isso, os fariseus eram mais puros do que vocês e do que eu. Por incrível que pareça. Os fariseus eram mais puros do que eu, se fosse por isso. Mas não é por obras. Outro ponto. Que não se trata dos próprios esforços. Do quanto eu me esforço para fazer, o quanto eu me dedico. Qual é o critério? A fiel obediência à lei. É o cuidado com a lei. É o zelo da lei. Não é o quanto eu faço, não é o quanto eu me esforço, não é obra, não é ministério, não é o ser líder, não é o ser pastor, não é ser isso ou aquilo, mas sim a fiel obediência. Vamos pegar um exemplo? Pegar um pastor. Imagine um pastor de uma igreja qualquer, não importa que denominação, não importa o que. Um pastor de uma igreja. E uma senhora lá atrás, no fundo da igreja, quietinha no canto dela, uma senhora de idade. Aí, talvez, olhariam para essa situação e com certeza diriam: aquela senhora com certeza vai ser muito maior no reino dos céus do que o pastor. Sim, aquele membro lá no fundo, aquela senhora que é só um membro no fundo da igreja, vai ser maior no reino dos céus que o pastor. Pelo cuidado que ela tem com a lei, pelo zelo que ela tem com a lei, que é maior do que o do pastor. Percebe? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é o quanto fazemos por ele. Olha, essa frase é muito linda. Guardem essa frase. Não é o quanto fazemos por ele, mas o quanto ele faz em nós. Que frase linda que o Lloyd trouxe aqui. Não é o quanto fazemos por ele, mas o quanto ele faz em nós. É o quanto eu deixo ele agir no meu coração. É o quanto eu deixo ele escrever a lei dele no meu coração. Imagina, por exemplo, que essa irmã no fundo da igreja não sabe nem ler e nem escrever. O pastor é estudado, obviamente tem muito estudo. Ele sim é um homem fiel à igreja, ele é um homem fiel a Deus. Ele com certeza é um homem que vai para o céu. Assim, eu não estou dizendo que ele não vai para o céu, ele vai para o céu. Só que a senhora no fundo, que não sabe nem ler, não tem nem capacidade de ler a Bíblia, ela segue tão fielmente o Senhor, ela é uma criança. Ela é humilde como uma criança, como o Senhor disse aqui. Ela é tão humilde, mas tão humilde, que eu posso ter certeza, não importa o quanto aquele pastor faça pela igreja. Aquela senhora com certeza vai ser maior do que ele no reino. Outro exemplo, muito legal. Um exemplo de dois homens. Um chamado George Whitefield e o outro é John Wesley. Aconteceu um período na Inglaterra em que a cidade estava tomada pela imoralidade. E eles promoveram nada mais do que um dos maiores evangelismos que já aconteceram na Inglaterra. Um evangelismo grandíssimo. Homens grandes. Eles são dois homens grandes. E o que acontece? Um dia foram para o George Whitefield, e perguntaram se ele veria o John no céu. A resposta do George foi muito curiosa. Por quê? Porque eu não posso afirmar quem é quem. Se eu não me engano, um tinha uma crença, outro era outra crença. Se eu não me engano, um era calvinista, mas eu não vou afirmar nada aqui porque eu não lembro. Mas pensem que eles tinham duas ideologias diferentes. Eles discutiam ideologia porque um acreditava numa coisa e outro acreditava em outra. É muito fácil, quando a gente está debatendo ideologia, a gente querer julgar o outro e eu querer parecer o seu certo. Porque não,
Porque a minha ideologia, que eu acredito que é a correta, aquele outro ali, ele está acreditando errado, ele vai ser condenado, aí sai condenando, condenando, falando que ele está errado, e julgando, e julgando. Seria muito fácil perguntarem pro George e o George chegar e falar: não, eu vou ser maior do que ele, porque o que ele acredita está claramente errado. É muito fácil. Mas ele não fez isso. Sabia? Olha só o que ele fez. A resposta dele: não. Eu não veria o John no céu. Aí perguntaram para ele: por quê? Por quê? Eu digo por quê. Porque o John Wesley, ele vai estar muito na minha frente. Ele vai estar tão na minha frente, ele vai estar tão próximo de Deus e de Jesus. E eu vou estar tão distante que eu não vou conseguir nem enxergar ele de tão longe que ele vai estar. Olha só essa resposta que ele deu. Ele foi humilde aqui. Sim, ele foi muito humilde a dizer e reconhecer que, por mais que a gente tenha divergência de ideologia, o George claramente ele observa mais e ele tem mais zelo à lei do Senhor do que eu. A ponto de que, com certeza, ele vai ser muito maior no reino do que eu. É isso que ele disse. Então, que a gente também possa refletir com isso. Veremos agora quais são as aplicações práticas disso, então, certo, Lucas? Então, para finalizar nossa aula de hoje, quais são as aplicações práticas disso? Aplicações práticas é muito simples. Em primeiro lugar, não é legalismo. Entende? Legalismo não é zelo. Ser legalista não tem nada a ver com zelo. Porque o que a gente tem de legalista, religiões, denominações legalistas que só se importam com cumprir uma lista de que não pode e pode fazer, entende? Eles não estão observando a lei com zelo. Tem crente que realmente observa a lei. E esses não são legalistas. Tem gente também que observa essas pessoas que têm todo um cuidado com a lei e acham que isso é legalismo. Não. Longe de ser legalismo, aquele irmão que se preocupa com o centímetro da saia, que se preocupa com a aparência, que se preocupa com falar palavrão. Tem crente que fresca com isso, que vai dizer, não, não pode falar palavrão, porque palavrão não é do Senhor. O Senhor não gosta que fale palavrão. E o que mais a gente ouve gente falando, isso é frescura e tal, isso é muita frescura, ou isso e aquilo, isso é só um exemplo, tem muitos exemplos. Não, isso não é legalismo. Isso é um crente que se importa com a lei do Senhor, é um crente que se importa em ser zeloso com o que o Senhor fala. É um zeloso e fiel. Como saber que alguém é legalista? Porque talvez você possa estar se perguntando isso. Tá, Lucas. Então, como que eu faço para saber se uma pessoa é legalista ou não? Porque agora eu fiquei na dúvida. A resposta é muito simples. Não vai saber. Entenda uma coisa. Só Deus vai saber quem é legalista e quem não é. Entende? Só Ele sabe. Praticamente, na maioria das vezes, eu diria talvez a gente nunca saiba quem é legalista e quem é. Quem não é legalista e quem é. Entende? Porque não é a sua obrigação e nem a minha obrigação saber quem é legalista e quem não é. A nossa obrigação é nós termos zelo com a palavra dele. Se vocês são legalistas, isso não é comigo, não tem para que eu saber disso. É o Senhor quem tem que, é o Senhor quem se importa com isso. Não é da minha conta. Consegue entender? Então, não é o que você faz. Pense consigo, eu quero que você avalie a si mesmo. Não é o que você faz. Exemplo dos fariseus. Eles queriam impressionar os homens. Eles queriam fazer para se aparecer. Mas não para Deus, porque eles queriam aparecer. Então, o que é legalismo é quem quer ser salvo pela lei. Entende? É quem quer ser salvo pelas obras. Então eu digo, como eu vou saber se alguém é legalista ou não? Não vai saber. Dificilmente vai saber. Pode até que, se em algum caso, você consiga identificar, mas eu digo, é muito difícil. São pessoas que fazem as coisas boas pelas intenções erradas. E é por isso que não tem como você saber. Porque você pode ver a ação dele, mas às vezes a ação dele não corresponde à intenção que ele tem aqui ou aqui. Por isso é difícil saber.
E só tem um que vê o coração. Ele. Segundo, devemos nos esforçar para obedecer até o menor dos mandamentos e assim servir de exemplo tanto para o bem. Esse é o segundo princípio, do princípio prático. O que devemos fazer? Devemos nos esforçar para obedecer até o menor dos mandamentos. Por quê? Para quê? Porque senão a gente perde posição no reino. Só isso. A gente perde posição no reino e não é valorizado. O mandamento, ele é isso. Ele serve, ele está aqui para servir e a gente está aqui para servir de exemplo aos demais, que é o que Deus diz. Não é o que a gente viu, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, nós devemos ser exemplo. Devemos ser exemplo. Se você dá pouco valor à palavra, se você dá pouco valor ao estudo, pouco valor à oração, pouco valor à Bíblia, pouco valor ao culto, pouco valor à palavra, pouco valor às pessoas, essas mesmas pessoas também estarão sendo estimuladas a fazer o mesmo. Elas vão olhar para você e vão ver, puxa, olha esse cristão. Esse cristão ele não ora tanto, então eu posso ser também um cristão que não ora muito. Eu posso ser um cristão que é meio liberal, que pode fazer tantas coisas, porque ele é cristão, ele faz certas coisas. Percebe? E nisso eu vou influenciando. Eu já digo, esse que faz essas coisas e ainda influencia os outros a fazer o mesmo, esse vai ser o menor. Então, cumpra até o menor dos mandamentos, para que os outros vejam em você um exemplo. Não crie um padrão de conduta pequeno. Seja aquele homem da casa, aquela influência em casa, aquele homem que é o exemplo da família, aquele homem que é o exemplo da igreja, o exemplo de humildade, exemplo de compaixão, exemplo de amor e devoção ao Senhor, exemplo do homem do jejum. Seja aquele homem que as pessoas olham e dizem, puxa, olha aquele homem, aquele homem, aquele homem santo, ele não fala um palavrão, não fala uma palavra imoral sequer. Aquele homem que ama o Senhor, ele ora, ele tem dons, ele faz isso, ele faz aquilo. Seja esse homem com esse perfil para as pessoas. Aquele perfil que as pessoas olhem, puxa, olha aquele homem, eu quero ser igual a ele, eu quero ser filho de Deus. Como ele é filho de Deus, eu quero ser exemplo como ele é um exemplo. Será que nós somos esse exemplo? Nós somos constantemente vigiados, acredite ou não. Constantemente nós somos vigiados. Tem sempre alguém nos vigiando, observando tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que. Tudo. Nos observa constantemente. Isso faz muito com que os fracos sejam fortes, que os impuros sintam vergonha, que os pecadores se arrependam e que todos pratiquem a piedade. É isso que um homem exemplar faz. Tito é um exemplo só. Esse de Tito que eu vou abrir agora é somente um exemplo. Tito, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ver um exemplozinho. Porém, falo com o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Olha um exemplo. Será que você tem feito isso? A ensinar os mais velhos a ser moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé? Isso é só um ponto. O estímulo. Percebe que aqui título está ensinando eles a cumprir minúcias da fé. Minúcias. Ensine-o a ser moderado. Incentivar as pessoas e servir de exemplo de pessoas como um ser moderado. Dignos de respeito. Percebe? Dignos de respeito. Um crente, sim, ele precisa ser digno de respeito. E muitas outras coisas. Em terceiro ponto e último ponto da nossa aula de hoje, prático, em nossa avaliação dos homens, devemos usar o mesmo critério que Deus usa. Quais esses critérios? Já observou sua namorada? Seu namorado, você jovem? Adolescente? Se bem que adolescente nem devia sequer estar namorando. Mas jovem, você já observou seu namorado ou sua namorada? Seu namorado ou sua namorada? Eu vou usar só namorado aqui, mas ambos. Seu namorado é um homem cristão? É um homem que observa a palavra? É um homem fiel ao Senhor? É um homem que é um exemplo?
É aquele homem que busca crescimento espiritual e que te puxa junto para crescer espiritualmente também? Ou é só aquele crente namorado ou namorada que só tem conversa impura, piadas impuras, que só te leva para má influência, que só te influencia para o mau caminho, que só faz coisas erradas, que é conhecido por briguenta, encrenqueira, má influência ou qualquer outro tipo? Ou isso vale para os seus amigos? Seus amigos são assim? Ou você participa daquele grupo de amigos que é conhecido como um grupo de amigos mau, um grupo de amigo perverso, aquele grupo de amigos imoral, aquele grupo de amigo que é o mal influência do grupo? Percebe-se? Isso vale até para a forma que nós avaliamos essas pessoas. Devemos honrar aquele que Deus honra. Ele honra até aqueles que obedecem até os menores dos mandamentos. Então, crente se envolve com crente. Crente se envolve com crente. Crente vai arranjar uma esposa crente, um marido crente. Crente vai arranjar amigos crentes que tenham zelo na palavra, que sejam zelosos com a lei. Isso é importante também. Isso também faz parte da definição de quem é o maior e quem é o menor no reino dos céus. A amizade para Deus importa. Com quem você anda importa. Versículos para fechar. Salmos 119, versículo 63. Olha o que ele fala. Sou amigo de todos os que temem e obedecem aos teus preceitos. Olha só o que Davi está falando. Eu sou amigo de todos aqueles que temem e obedecem aos teus preceitos. Será que as pessoas com que eu ando e o meu parceiro, minha parceira, são tementes ao Senhor? Percebe-se? Mais uma vez eu digo, ele não veio aqui revogar a lei e os profetas. Antes eles vieram para cumprir. A ponto de que aquele que descumpriu um desses menores mandamentos, ou fazerem os outros fazerem o mesmo, e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Aquele que não observa suas amizades, aqueles que não observa a lei, aquele que não observa o mínimo dos detalhes, aquele que não busca ser um cristão de respeito, aquele que não busca ser um cristão manso, humilde, aquele que não busca cumprir a missão com o seu próximo, jamais entrará. Não, no caso ele será o menor. Porque eu digo mais, que é justamente o que eu vou falar, que é o tema da nossa próxima aula. Em primeiro lugar, aquele que nem sequer se importa, aquele que não exceder em muito, versículo 20, Mateus capítulo 5, versículo 20, aquele que não exceder em muito, isso daqui, do que os fariseus faziam, aquele que não exceder o legalismo dos fariseus, aquele que não exceder, ele não vai nem sequer entrar. Mas para aqueles que já estão no reino, tenha zelo com a lei. Isso definirá a sua posição. Não despreze a lei. Obedeça e cumpra cada mandamento até os menores. Vamos orar para a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito. Nos ensine, Pai. Nos ensine a ter zelo com a tua palavra. Nos ensine, Senhor, a ter cautela. Nos ensine, Senhor, a controlar nossa boca, controlar nosso ser. Nos ensine, Senhor, para que possamos então ser um exemplo de ser, um exemplo de cristão, para que então o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas falas possam levar os outros à vergonha, ao arrependimento, a Ti, Senhor, para que eles venham se sentir envergonhados, para que os fracos se sintam fortes, revigorados. Nos ensine, Pai, a ter zelo com a Tua palavra e que a Tua graça, Senhor, venha se fazer conosco. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém.